Bem-vindo, doutor Mário. Muito obrigado aí pela generosa participação aqui nessa nossa maior feira de logística, segunda maior feira de logística do mundo, maior feira de logística do Hemisfério Sul. E que está faltando um pouco de logística, né, doutor? Pois é. Ninguém consegue estacionar o carro, ninguém consegue achar um táxi, ninguém consegue achar um Uber. Parece que, inclusive nós aqui com problema, peço desde já aí desculpas a quem está com a gente desde as 5h30, estamos tendo um problema logístico aqui para conseguir iniciar o nosso evento. Bem-vindo, doutor Mário. Obrigado, Leandro. Mas, pois é, casa de ferreiro, espeto de pau, não é isso? Mas, enfim, conseguimos chegar. Ontem para ir embora também foi muito difícil. Mas eu que agradeço, Leandro. Prazer estar aqui com você. Sabe que admiro muito o seu trabalho lá na Solve e acompanho muito o seu trabalho. E eu que agradeço o convite. Imagina, é um prazer, uma honra. Doutor Mário, a gente tem aqui a minha sorte, né? Era para a gente ter uma pessoa a mais que não conseguiu chegar, não conseguiu estacionar, para apresentar o senhor, para me apresentar a nossa roxa, a Ana Paula. A minha sorte é que o senhor dispensa apresentações, né? E nesse trabalho à frente da ANTAC, e junto com a ANTAC, e a sua história e a história da ANTAC se confundem, né? Então é bastante fácil apresentá-lo, né? Legal. Bom, daqui a pouco a gente vai querer falar um pouco sobre hoje, né? O senhor diretor executivo aí do IBE, Instituto Brasileiro de Infraestrutura. Vamos falar sobre isso também. Mas a gente tem uma pauta bastante interessante aqui hoje. Ontem, pelos corredores, as pessoas me falavam: olha, vai falar com o doutor Mário amanhã, aperta ele, pergunta isso. Eu estou cheio de perguntas aqui, cheio de encomendas aqui, de perguntas que me fizeram ontem, porque eu acho que não só a feira me parece um grande sucesso, né? Para nós uma grande honra estar aqui, né? Fazendo esse evento direto da feira, né? Literalmente no calor da situação aqui. Mas conta para a gente iniciar, doutor, conta um pouquinho para nós aí, como o senhor enxerga, né, essa evolução, né, do serviço de transporte aquaviário no Brasil, a regulação do serviço de transporte aquaviário no Brasil, nesses últimos 20 anos, que é o tempo que o senhor está lá à frente da ANTAC, né? Sobretudo aí no que se refere ao container, né? Sim. Bom, a evolução, você observa a olhos vistos, evidentemente, quando a ANTAC iniciou os trabalhos e quando a gente teve esse primeiro contato, o nosso problema com os portos era de natureza fundiária, né? Áreas ocupadas, operando com contratos vencidos, né? Alguns contratos também que não previam cláusula de performance, eram praticamente aluguéis de áreas, né? Então essa regulação ela foi sendo desenvolvida. Então, sorte que hoje temos um contrato padrão, um contrato que se aproxima muito de uma concessão, né? Uma prestação de um serviço que não é público, mas é regulado. Então evoluiu bastante em relação a isso. O sarrafo hoje está alto, a gente está discutindo muito mais níveis de serviço, né? Propriamente dito. Então uma regulação que já está mais refinada do que era aí há 15 anos atrás, por exemplo. Então acho que sobre esse aspecto a coisa evoluiu. As administrações portuárias também passaram a ter regras de governança, né, de compliance mais rígidas, né? E hoje nós temos aí um ambiente que, se não é o ideal, porque a gente ainda tem uns vai e vens aí de diretorias técnicas, de diretorias mais políticas, né? Mas, enfim, hoje a gente tem, vamos dizer, uma governança mais azeitada, digamos assim. Muito interessante que a evolução do próprio setor vem acompanhado dessa evolução da regulação, né? O senhor consegue citar aí quais são, nesses últimos 20 anos aí, né? Quais foram as conquistas mais emblemáticas aí da ANTAC, né, para o setor? Eu acredito que primeiro a questão de você desenvolver um padrão de operação, né? Quer dizer, aquilo que a agência entende, né, como uma operação regular, né? Ou seja, de você visitar o terminal e falar, olha, aqui não tem o que fazer, está tudo em ordem. Eu acho que isso foi
foi sendo trabalhado muito com o próprio mercado, né? E aí você envolve já uma agenda ESG, você já envolve uma agenda para além da própria operação em estrito senso. Olha, está gerando fila lá fora, tem um problema de gate, né? Como é que está a situação dentro do terminal, né? A operação está boa, mas está tendo dispersão de poluentes, como que é isso tudo, né? E acho que também a própria situação, nós tivemos questões no Porto de Santos, por exemplo, em Ponta da Praia, com os terminais de granel, a população reclamando. Então você já começou a licitar as áreas, né? Já exigindo em edital, né, projetos que fossem ambientalmente mais interessantes. Quer dizer, essa puxada, esse aumento de exigências, né? Isso veio acompanhado, então, de fiscalização, de regulação, mas de uma própria exigência do mercado, né? Que não é uma exigência puramente regulatória, né? Eu acho que as próprias empresas, né, começaram a incorporar uma agenda de prestação de serviço adequado, no sentido jurídico da expressão. Então houve, vamos dizer, todo um movimento favorável nesse sentido, né? Seja dentro da política pública, seja na regulação, mas por iniciativa própria das empresas. Então soprou aí um vento favorável sistêmico, digamos assim. Acho que essa conscientização, que não é de governo, não é de fiscalização, é social. Acho que a gente está andando muito bem por aí. Entendi. Doutor, pensando de novo nesse extrato, né, desses últimos 20 anos, a gente teve aí a inauguração de alguns terminais bastante hoje relevantes, que estão aí nos top 5, né? Poxa, muito em função da lei que permitiu os tupes lá em 2012, salvo engano, né? A 2.830, né? 2.815, mas antes, já na medida provisória 595, que você tem razão, é de 2012, já tinha essa diretriz. Então, poxa, mas a gente tem aí, né, Navegantes, a gente tem aí Itapoá, Navegantes vem antes, né? Mas a gente tem aí Itapoá, tem DPW, tem BTP, né, que não é TUP, mas também hoje já é o segundo maior terminal do Brasil. Eu não consigo imaginar a logística brasileira sem todos esses terminais que surgiram nesses últimos 20 anos. Então isso corrobora, né, esse vento a favor, né, da regulação, junto com a iniciativa, trazendo o dinheiro e tal. Foi um avanço, ninguém pode negar, ninguém tira esse avanço, né, de todos esses stakeholders. Mas parece claro para o senhor que também nesses 20 anos a Libra ficou para trás, que já foi o maior terminal do Brasil, a Libra Santos, né, deixou de operar, hoje é um terminal de celulose. Itajaí também tendo todos aqueles problemas lá. Parece que está claro para as autoridades que esses terminais ficaram para trás porque a navegação também mudou muito nesses últimos anos. Os navios cresceram de tamanho, né? E hoje você não consegue operar um navio dos atuais proporções com um terminal estreito, como era o terminal da Libra, ou com um pátio todo recortado, que não dá produtividade, não dá para colocar um navio grande como em Itajaí. Ou seja, houve uma evolução na infraestrutura brasileira, mas talvez a sensação que eu tenho é que a navegação se transformou mais, e os navios cresceram muito. Está claro isso? O que esse crescimento dos navios provocou, né, está claro para as autoridades isso? Bom, sem dúvida nenhuma, se você vai projetar hoje um terminal de contêiner com 2 ou 3 berços, né, você não vai colocar berços ali de 200 e poucos metros, sem dúvida nenhuma. Você já vai estar de olho aí e está recebendo navios de 336 ou 366 ou até 400 metros. Então isso, o próprio mercado, a própria engenharia, né, você já atualiza isso. Isso também vale para alguns terminais de granéis, por exemplo, celulose, né? Você já tem um terminal especializado com embarcação tipo, né? Então é impensável você partir para algo que está ultrapassado, né? Então os terminais que vão sendo construídos passam a estar no estado da arte. Mas a gente tem contratos a cumprir e você sabe às vezes que o terminal ele tem realmente ali uma geometria que não é adequada, mas tem contratos válidos, era o caso da Libra, por exemplo,
que por questões outras, por externalidades negativas, né, acabou tendo dificuldade de levar o contrato adiante. E aí, por uma série de razões, resolveu-se aproveitar aquela área para fazer ali parte dela com um cluster de celulose, né, e aproveitar uma outra parte para aumentar alguns terminais de grãos. Mas, paralelamente a isso, você tinha terminais recém-inaugurados ali, como o BTP de Pillworld, que jogou uma capacidade no sistema bastante interessante. Longe de estar numa zona de conforto, penso eu, acho que não dá para brincar com o Santos, que é um caso à parte, a gente tem que ficar com um olho no peixe e outro olho no gato, né? Acho que tem que pensar assim, porque, Leandro, veja, nós temos uma questão, a gente tem virado PIBs relativamente humildes, digamos assim, né? Mas o setor é muito sensível, né? Então, se nós começarmos a virar PIBs acima de 3%, o nosso setor é alavancado em relação a PIB e a economia já começa a dar traços aí de recuperação. Então, com 5, 6 anos aí de PIBs fortes, a gente vai alavancar 20%, 30%, e 20%, 30% nas bases que nós temos é preocupante, sobretudo em determinados clusters como o Santos, por exemplo. Então a gente tem que pensar sim na questão de acesso, na terceira descida, na questão de acesso de navios maiores no canal do porto, né? O 366 está entrando, mas está entrando com muita restrição ainda. Tem que ter um olhar para isso. O 336 já tem restrição. Já tem restrição. Eles têm 1,5 metro de restrição de calado. Cada metro de restrição de calado são 800 containers deixados para trás. Olha o custo aí, né? Olha o custo. Ou seja, cada escala, 1.200 containers deixados para trás. Isso é um frete de $2.000. A gente está falando que cada escala com 1,5 metro de calado são $2.400.000 a menos de receita potencial que o armador deixa de ter acesso, né, por conta desse calado, né? Aí, veja que aí nós temos 1/3 praticamente da movimentação de container, né, nessa situação. Então é impensável continuar com isso. Então a gente tem que começar a trabalhar, a fazer mais com o mesmo, né, ou seja, produtividade, mas também em pensar em termos aí em novas instalações, sempre levando em conta que isso não acontece da noite para o dia, estamos falando de 3 a 5 anos para colocar um terminal desse em pé. A sensação que a gente tem é isso, muitas vezes parece que o pessoal acha que construir infraestrutura é igual fritar pastel, poxa, que sai ali em 15 minutos. Não, o senhor falou, é um investimento de longa maturação. Eu me lembro, eu participei desde o começo lá do projeto Itapoá, foram 7 anos até que Itapoá pudesse entrar em operação, então e é horrível, porque em 7 anos a gente tem troca de ministro, a gente tem troca de governo, a gente tem troca de secretário, e me parece que toda vez que troca, a gente tem uma nova política de governo para a infraestrutura e não uma política de Estado para a infraestrutura, que os projetos são perenes, eles são complexos. Mas, nesse sentido, doutor, é lógico, Santos está... Eu acho que é ponto... Bom, nem sei se é tão ponto pacífico, porque há pouco tempo atrás eu li uma matéria no jornal dizendo que Santos tinha capacidade até, das autoridades, dizendo que Santos teria capacidade suficiente até 2030. A gente está em 2024 e parece que a história não é bem essa. Mas a OCDE, ela tem um dado, né, que os terminais não deveriam... trabalhar acima de 65% de utilização, por 2 motivos. Primeiro, que quanto mais cheio o terminal, menor a produtividade dele, você tem mais containers para remover nas pilhas e tal, então cai a produtividade. Segundo, que esses terminais ficam com pouca margem para receber um navio fora de janela, para uma greve ou para um momento de pandemia, que estão todos os portos congestionados, navios atrasados e tal. Me parece que eu não tenho nas nossas estatísticas, a gente está vendo hoje a maior parte dos terminais brasileiros estão acima de 65%. A gente já vem alertando esse dado há algum tempo. Olha, estamos próximo, a gente está acima de uma margem de segurança sem limite para contingências. E as contingências cegaram, né? A gente teve um acidente que pode acontecer todo dia, né? Infelizmente a gente teve um acidente lá com o berço 1 da BTP, e no mesmo momento que a gente tem uma reforma em navegantes que
metade do berço está parado, ou seja, antes eles recebiam 3 navios, agora eles recebem 1 navio. Tá um caos, né? As autoridades têm ciência desse nível de 65%, né? Que tem ciência da urgência que leva 7 anos, né? Para mudar, para maturar um investimento desse, né? Como é que o senhor enxerga isso nesses 20 anos? Bom, parte dessa resposta você já deu, né, Leandro? Você fala da questão de tratar isso como um assunto de governo e não como assunto de Estado, e a gente vai ter que resolver isso, né? Se a gente não resolver com amor, vai ser na dor, né? Então eu acho que essa questão tem que ser efetivamente equacionada. Se for o caso de positivar em lei, que a gente faça isso, né? Mas não dá a cada 4 anos repaginar tudo isso, é muito complicado. Então, de alguma forma, a gente tem que perenizar isso, e o fato de você ter empresas públicas, né, não são autarquias, né, empresas públicas à frente de companhias docas, né, já dá uma certa mobilidade, uma certa, entre aspas, independência para essas empresas caminharem com as próprias pernas. Então eu defendo um modelo de governança onde essas empresas, né, contratualizem com o governo de plantão, tá certo? O que eu chamaria de um contrato de gestão, tá certo? Que nada mais seria do que anualizar, né, o planejamento estratégico da companhia. Então, o porto que temos, o porto que queremos, né? E aí colocar isso no timeline, né? O que eu vou fazer e quando eu vou fazer. E aí pouco importa se vai estar na diretoria, uma diretoria técnica, uma diretoria política, do partido A, do partido B. Aquilo fica contratualizado para que a sociedade possa, efetivamente, seja através do Conselho de Autoridade Portuária, seja através do Conselho de Administração, seja através do Comitê de Auditoria, tudo isso é ferramenta de governança que está dentro de uma empresa pública ou de economia mista. Você consiga dar, e a agência reguladora, evidentemente, fiscalizando, isso dá a perenidade que nós precisamos. Evidentemente, o planejamento estratégico, o plano de negócio, isso tudo tem que ser submetido às instâncias, né, para que isso converse bem com o PDZ, com o regulamento de exploração do porto, com o master plan, uma política que é de Estado e está no andar de cima. Eu acho que por aí a gente vai bem e eu espero que o governo adote esse caminho. Então, a gente já tem o PDZ, a gente já tem o master plan, estão lá, aí agora a gente vê um PAC 3, né, sendo lançado, e não tem nenhuma nova capacidade em Santos, né? A obra mais importante em Santos é o túnel, que é uma obra fantástica, tem um cunho social fantástico para as pessoas que trabalham de um lado e moram do outro, né, e vice-versa. Mas assim, hoje a carga não troca mais de margem como trocava lá atrás. Então, para o porto, para transporte marítimo, o túnel não representa grandes alívios, né, vamos dizer assim. Sequer o STS-10 foi mencionado e vai ser mencionado no PAC 3. Não parece que está distante, né, com todo esse PDZ, com todo esse planejamento, com o PAC 3, não parece que está distante da realidade? Bom, eu acho que assim, é possível você trabalhar dentro dos contratos existentes, né, repotencializando, ali estou falando de BTP, de Santos Brasil, e a própria DP World, que ela tem área ali para expandir. Esses números, evidentemente, têm que ser aferidos, né, o quanto mais com os contratos existentes, né, e com o status quo de áreas disponíveis, né, você consegue potencializar isso, e também com tecnologia, né. Eu acho que essa é uma questão importante. A questão de berços é fundamental, né? Se você não adianta ter pátio e não ter berço e vice-versa. E também não adianta ter pátio, ter berço e não ter calado. Exatamente. Quer dizer, é um conjunto de estruturas, né, que tem que estar totalmente concatenadas, né, para dar o resultado que se deseja, né? Então é importante ter a dragagem, levar aquilo a 17 metros. Estou falando de Santos particularmente, mas sim. Isso é uma questão replicada em outros portos do país, né? Então é importante você ter ali estudos para os 17 metros, né, para que você receba um 366 com conforto, sem todas essas restrições, não é? Porque eles já chegaram aí, né? Já teve operações. Eu até imaginava que isso demoraria mais 1 ano e meio, 2,
mas já está batendo na porta. Você vê que a dinâmica desse mercado é impressionante. Você é especialista nisso, né, Leandro? Então, já está aí. E acho que alguns portos se prepararam. Eu estive em Docas do Rio, lá o 366 já tem maior facilidade, o Itaguaí também já tem mais facilidade. Então, eu acho que a gente não pode brincar com essa demanda, né? A gente não pode ficar para trás. A gente já está com o mercado no hemisfério sul, que é meio que, vamos dizer assim, residual, né, do que as grandes trocas estão no hemisfério norte, né? A gente não pode começar a perder carga para outros portos aí no Chile, enfim, e isso seria terrível para a gente. Acho que nós temos condições de antever isso. Agora eu vejo também uma outra questão, e você vai me permitir fazer um parênteses aqui. Eu vejo o Ministério hoje muito preocupado com ações regulatórias que poderiam estar na ANTAQ, muito preocupado com ações contratuais que poderiam estar em Docas, e o Ministério deveria estar pensando em planejamento e política pública, né? Então, com os recursos humanos que tem, se ele tivesse mais focado nessas questões e, aspas, delegasse isso, parte para a agência reguladora, parte para as companhias docas, que estão sob o comando do Ministério, né? Os diretores são nomeados pelo ministro, os conselhos de administração, conselho de autoridade portuária, conselho fiscal, aquilo tudo é longa-manos do Ministério, né? Acho que poderia ser feito um espraiamento dessas competências e o foco, de novo, nessa questão que você está demandando, planejamento e política pública, que é realmente a vocação do Ministério, né? Doutor Mário, de novo aí, pessoal, desculpa, caiu aqui a internet, tivemos uma falha técnica, essa internet, essa intermodal hoje está como a logística brasileira, né? Está para correr atrás e apagar os incêndios e por aí vai, perdão. Mas a gente estava dizendo, né, eu estava dizendo que o ministro Haddad, o vice-presidente Alckmin vem falando, né, da economia verde, da reindustrialização, da neo-reindustrialização do Brasil, né, e que de fato, com a nossa matriz energética bastante verde, a gente tem sim um grande potencial para atender um nicho de mercado que só cresce na Europa, por exemplo. Eu fico pensando, se a nossa infraestrutura hoje já não dá conta de atender os navios que já estão na nossa costa, já está devendo aí 1,5 metro de calado para todo mundo, e se essa reindustrialização vem? E que porto que vai sair? E como a gente falou, o porto leva 7 anos para ser feito. Será que a gente não deveria estar pensando em porto antes de pensar em reindustrialização verde? Bom, eu acho importante, hoje a gente é um grande exportador de peso, né, como dizem. Então, evidentemente que se você começa a manufaturar os produtos, você acaba exportando menos commodity, né, in natura, né, e muda um pouco o perfil, joga mais valor agregado, quer dizer, de uma certa forma, você está substituindo uma coisa pela outra. Então não são assim, não é produtos industrializados na veia, né? Você está tendo uma espécie de compensação, talvez exporte menos granel e mais carga containerizada, por exemplo, né? Eu acho que a carne é difícil a gente pensar que vai ter alguma manufatura a mais na carne, óbvio. Não é o caso aí. Mas que são os nossos grandes, né? A nossa madeira, a gente já manda muita madeira já aparelhada em forma de tábuas, de vigas, de janelas, de portas e tal. A gente tem minério, por exemplo, que você pode transformar em aço, enfim, a própria alumina, né, que você manda com alumínio, enfim, e a questão energética tem favorecido muito. Eu tive lá na planta da Alumar alguns anos atrás, dava tristeza de ver que não se produzia alumínio ali, isso já reverteu, né, e é em função exatamente de você ter um modelo energético mais competitivo. E o Brasil vai ganhar, evidentemente, mercado com energia verde. Acho que a gente tem que pensar também em alternativas, né? Como zonas de processamento de exportação, né? Zonas de apoio logístico, né? E aí, Leandro, sempre pensar o porto, né? Para além da poligonal, né? Ter aí pátios reguladores, né? E verdadeiros corredores, né? Para azeitar isso para além da poligonal. Eu, inclusive, defendo a possibilidade de investimento
da autoridade portuária para além do porto, né? Isso tem acontecido muito em Barcelona, no modelo de Valência. Acho que a gente poderia trazer para o Brasil essa possibilidade, e acho que é algo que lá no IBI a gente já está pensando nisso, né? E colocar isso na mesa para ver como que o Tribunal de Contas receberia isso, o próprio Parlamento estaria disposto a legislar em cima disso. Acho que é uma discussão boa para a gente começar a trabalhar. Doutor, para aqueles céticos que acham que tem capacidade em Santos e no Brasil até 2030 suficiente, o senhor tem acompanhado a situação da devolução de container vazio lá em Navegantes? Sim, ali uma espécie de colapso ali, a demora está muito grande, né? E essa 40 dias para devolver um container vazio, os depots estão lotados, não tem mais janela para receber aí, né, esses containers vazios e o taxímetro do demurrage rolando. De quem é essa conta? É do importador brasileiro? É do armador brasileiro? Ou é do terminal? Ou essa conta é do governo? Bom, o Código Civil diz que quem paga a conta é quem der causa, né? A discussão vai ser... Quem deu causa é o governo, pô. Que não fez ou não permitiu que se fizesse os investimentos necessários, e hoje a gente tem essa falta de capacidade que uma hora que você tem uma reforma de um berço de Navegantes junto com um acidente, colapsou. Sim, e a questão do próprio porto de Itajaí, né? Exato. É algo que a gente poderia ter trabalhado aí alguma situação paliativa, né? Eu defendo, inclusive, para Itajaí, defendia, né, que fosse feita a concessão do porto, né? O TCU já estava em vias de aprovar e a gente está fazendo concessão de aeroporto, concessão de rodovia, não vejo nenhuma dificuldade em fazer concessão de porto, né? As autoridades portuárias, sabe, eu acho que quem for concessionário vai agir em nome do governo, né? Para isso você tem um contrato de concessão, para isso você tem metas, para isso você tem uma agência reguladora fiscalizando. Então, ele é um longa-manos do governo ali, né? Então, eu sinceramente não vejo problema dogmático nenhum em a gente seguir com alguma coisa. Tudo bem que não se queira fazer a concessão de um porto estratégico como o Santos e voltar atrás aí, eu acho que há argumentos legítimos para isso, mas São Sebastião e Itajaí, que já estava com tudo pronto, né, e já sob análise da Corte de Contas, né, eu reputo que foi um retrocesso voltar atrás com isso e penso que ali teria sido uma solução melhor. Agora se busca um modelo de colocar, manter a autoridade portuária pública, mas fazer a concessão do canal de acesso e fazer a concessão, o arrendamento de praticamente o porto inteiro. Eu pergunto à autoridade portuária para quê, se você vai passar... Vai ser o síndico. Não é, acho que realmente é só para ficar de olho ali, não faz muito sentido esse modelo, mas é o que temos. Eu acho que o que não pode é ficar do jeito que está, a sociedade de Itajaí, né, toda uma classe trabalhadora, né, enfim, toda a economia de um município sofrendo do jeito que está. Né? Exatamente. Doutor, a gente está falando aqui que já estamos devendo, a logística brasileira já está devendo capacidade, esse caos que está chegando agora, essas contas de demurrage, esses cancelamentos de escala, cancelamentos de viagem, tudo isso por conta, né, desses dois eventos aí, a obra e o acidente. Olhando para frente, então hoje a gente já está devendo. Olhando para frente, a navegação, né, a gente já teve aqui nosso querido mestre Julian Thomas, né? Já tivemos aqui Bruno Crelier, já tivemos aqui Marcelo Saraiva da Brado, já tivemos aqui Fábio Siqueirino. Todos eles falaram, são unânimes, né? E é também a visão da Solvay. A descarbonização e a digitalização são o caminho da navegação. A navegação não vai fugir disso, sobretudo porque as maiores empresas do setor são empresas europeias, os armadores, os principais armadores são europeus, a pegada ambiental lá é bastante pesada, né? Então o pessoal está puxando realmente essa pauta e a navegação está seriamente partindo aí para a descarbonização.
Só que tem umas coisas, as metas são para o IMO 2023, tem lá a meta para 2050, que muita gente fala, isso daí está longe, eu não quero nem saber disso. Mas tem as metas agora para 2030 de descarbonização de 40%, e não dá para você trocar toda a frota do mundo em 5 anos. A gente vai precisar de uma série de adaptações daqui até lá para atingir as metas. E a principal dela é o navio crescer de tamanho de novo. Então, assim, a sensação que eu tenho conversando com o Julian, o Bruno, o Marcelo, será que as autoridades estão muitas vezes lá com o extintor de incêndio tentando apagar aqueles incêndios, mas tem alguém olhando para frente? Tem alguém olhando o que está acontecendo com a navegação? Tem alguém falando, puxa, se o navio vai crescer de tamanho e os navios atuais já não entram no porto, o que a gente precisa? Como na China, né? A China primeiro faz a capacidade para depois vir a demanda. Tem alguém pensando em algo? E a gente nem quer esse padrão chinês, não. A gente só está querendo que seja alguma coisa coordenada, né? Bom, Leandro, vou fazer uma preliminar aqui nessa resposta, né? Eu acho assim, você pegou realmente alguns exemplos que causam uma certa preocupação, mas é preciso que a gente olhe os números, né? A gente vem reportando recordes sucessivos nas movimentações portuárias, né? Então, o caos não está tão grande assim. A gente vem respondendo aí a aumento de demanda. Não há assim gargalos sensíveis e sistêmicos dentro dos portos. Ainda acho que o nosso problema maior hoje é de acesso aquaviário, acesso terrestre, mas eu compartilho com você a preocupação. Então, só fazer essa preliminar. Eu acho que a gente está indo bem, mas vamos dizer assim. Mas é um cenário com 40 dias para entregar um container em Navegantes? Não, eu estou falando de Brasil. Eu estou falando que você pegou 2 exemplos, né, de questões que não pontuais, né? Mas no geral a gente está indo bem, né? Então, assim, de uma forma geral, né? Apesar do que está acontecendo, né, no cluster Itajaí Navegantes, né? E das preocupações que você reportou com demanda em Santos, ok? No geral, o sistema vai bem, vai respondendo bem às demandas, tem entregue capacidade, tem reportado recordes. Talvez aí a gente divirja um pouquinho com relação a diagnóstico, tá? Bom, com relação à digitalização e descarbonização. Digitalização significa eficiência, né? Eu digitalizo, diminuo aí processos burocráticos, portanto, tendo a dar mais vazão ao terminal, né? Seja exportando, seja importando mercadorias ou fazendo cabotagem, isso me dá aquilo que eu falei, fazer mais com o mesmo, né? Então isso é importante, acho que a gente está muito engajado. Eu diria que alguns exemplos de sucesso, né? Portal Único de Comércio Exterior, né? A própria Receita Federal com seus canais tem trabalhado muito com tecnologia nesse sentido. Acho que isso a gente tem evoluído. Se isso é suficiente ou não, a gente pode discutir, mas a gente tem falado em plataformas blockchain, né, a questão do Port Community System. Acho que a gente vai evoluir nesse sentido, e aí não é algo só público, né? É público e privado, né, compartilhando plataformas. Acho que a gente tem que aproximar, e isso é inevitável, Leandro, o público do privado. De alguma forma, a gente tem que conveniar, tem que estabelecer essa relação. Você mesmo pode observar os investimentos do PAC, né? Como tem muito mais investimento privado em infraestrutura do que investimento público. Isso se deve a exatamente isso, né? São investimentos que tecnicamente caberiam ao Estado, mas que isso hoje está na mão do privado, dentro de um modelo de autorizativo, dentro de um modelo de concessão, dentro de um modelo licitado, né? Por conta de você ter aí prerrogativas do Estado sendo passado à iniciativa privada. Isso tem ido muito bem, há um esgotamento. Efetivamente, o Brasil é um país que precisa investir em segurança, em saúde, em educação, então faz todo sentido colocar esse investimento em infraestrutura de transporte na mão do privado. Então, eu acho que a gente precisa sim estar atento a azeitar essa relação público-privado. Agora eu vou na parte de descarbonização. Acho que o setor de navegação saiu na frente, acho que essa agenda 2030 é extremamente ambiciosa, né?
Mas você já tem aí exemplos de navios à vela, navios híbridos, a utilização de combustíveis, que não significa renovar a frota, mas talvez repotencializar a frota. Isso é um paliativo, evidentemente, você já começa a encomendar embarcações, e acho que a gente está devendo aí uma política pública de como a gente vai recepcionar esses navios no futuro, né? Repotencializar cais, eletrificar cais, ter os combustíveis disponíveis. O Brasil já tem aí o combustível com baixo teor de enxofre, é um grande produtor, né? Mas a gente tem que pensar nos outros combustíveis, né? No gás, a gente tem que pensar em hidrogênio, enfim, seja o que for, de combustível verde, né? De toda forma, eu acho que a gente teria que ter um plano para isso, trabalhar aí com os abastecimentos, com esse setor aí. Há uma associação, a Abrabunker, né? Ver o que eles pensam em relação ao futuro disso, né? E como a gente vai... o que a gente quer, afinal de contas? Que os navios sejam abastecidos no Caribe, né? E isso vale também para a indústria naval, de reparação naval, né? Nós vamos docar em Portugal, na China, no Caribe. Será que não é o caso da gente também trabalhar para potencializar, para absorver essa receita de serviços, né? Eu acho que isso sim, eu gostaria de ver o Ministério pensando nessas coisas, né? Do que discutindo contratos de arrendamento, do que discutindo modelos regulatórios que podem estar na agência e pode estar nas docas. Legal, doutor. A gente está se aproximando aqui do fim. Eu tenho uma última pergunta, mas só te dando um spoiler. A gente já viu os dados de cancelamento de escala e agora em Santos, esse mês, vai colapsar, tá? Mas a última pergunta é, lógico, do IB, né? Como o IB está aí se posicionando para puxar a iniciativa privada, para puxar o governo nessa pauta aí. Legal. Bom, o IB, Leandro, ele nasceu grande. Nós começamos em outubro praticamente, já estamos com 26 mantenedores. Então, estamos com uma agenda aí ousada, digamos assim. Já elegemos aí 14 eixos temáticos, né? Vamos montar os comitês para isso. Queremos sim aproximar a Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos do setor produtivo, que o ministro chama de setor produtivo, né? Que é exatamente a provisão de infraestrutura de transporte. Nós estamos vamos fazer uma agenda, né, de happy hours com parlamentares, com o setor. Vamos fazer ali eventos mensais ali com autoridades, seguidos de um almoço. Vamos ocupar com os parlamentares a agenda da frente, eleger esses comitês que lhe falei, que é uma agenda bastante extensa, né? E trabalhar em conjunto com associações, trabalhar em conjunto com uma pauta ministerial, contribuir para empurrar essa agenda. A gente tem conversado muito com o ministro Silvio, com Mariana Pescatori. Essa urgência, né, empurrar essa agenda é importante para eles, e a gente quer também trabalhar nessas questões que são prioritárias, e notadamente eu cito aqui a questão de aeroportos regionais, a questão do querosene de aviação, que são temas sensíveis no setor aeroportuário, o Navegue Simples, que é uma desburocratização do setor portuário, e a parte de hidrovias. Eu acho que esses são 4 eixos que a gente quer trabalhar muito em conjunto com o Ministério, e a gente vai estar bem focado nisso. Doutor, a gente torce muito para o sucesso do IB, muito bem-vindo. Você sabe que conversando com as pessoas aqui na feira, muita gente fala, pô, mas parece que o pessoal não está conversando com a gente, esses próprios grandes executivos aí do setor, poxa, mas o governo não está perguntando para a gente o que a gente está precisando, como é que está, qual é a nossa opinião. Então, que seja bem-vindo o IB, vida longa ao IB, e conte conosco, conte com o setor. Obrigado pelo tempo do senhor aí com a gente nessa nossa intermodal. De novo, agradeço as pessoas que estão com a gente. Peço desculpa pelas falhas técnicas, acontecem, a logística brasileira não está muito diferente disso hoje. Tá, eu queria, assim, basicamente dizer 2 coisas, Leandro. Primeiro, fazer justiça ao ministro Silvio Costa Filho. Dos ministros que eu conheci, talvez seja o que mais esteja dialogando com o setor. Então, eu acho que está conversando bastante, está muito aberto a sugestões, então eu queria dar esse testemunho, né? E o segundo é um spoiler aqui. Opa. Eu vou fazer um podcast com você. Opa. Lá no IBI, em breve, e aí nós vamos inverter os papéis aqui. Um prazer, vai ser uma honra, já estarei lá. Só dizer, isso não é um convite, isso é uma convocação. Maravilha. Vou lá. Obrigado, doutor Mário. Obrigado a você, um grande prazer. Abraço.